Olá, seja muito bem-vindo ao Podlight. Hoje eu recebo aqui duas mulheres que cuidam de pessoas olhando além da superfície. A doutora Jaqueline, que é médica psiquiatra, mãe de 3 meninos, uma mulher que enfrentou um câncer de rim e que hoje olha para a saúde de maneira ampla. Cuida da mente, corpo, metabolismo, imunidade, ambiente e história. E a Cris Pascoal Bassan, que já foi professora, advogada e hoje terapeuta e facilitadora de constelação familiar, que trabalham com vínculos, pertencimento, histórias familiares, relacionamentos e vida. E mesmo estando no mês de maio, esse episódio não é apenas sobre mães. É sobre mulheres reais, mães, filhas, avós, futuras mães, mulheres que ainda nem são mães, mas que pretendem e que carregam muitas vezes histórias que vão além de si mesmas. A pergunta de hoje que vai guiar essa conversa é: quem cuida de quem cuida? Meninas, muito prazer em recebê-las aqui. É uma honra para mim, Cris, Jaque, que posso já te chamar de Jaque, né? Que conheci através da Cris. E eu queria que vocês começassem aqui contando, vocês mesmas, né? Um pouquinho de vocês, além dos títulos, que eu já citei aqui, né? Quem é a mulher por trás dos títulos? Pode começar, Cris. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Eu acredito que sempre quando mulheres se encontram para conversar de assuntos interessantes, há uma mensagem boa a ser passada, né? Acredito porque a alma humana, ela ela é originada de uma mesma fonte. Então, aquilo que eu partilho, aquilo que eu vivo na minha vida e que eu partilho, toca também a sua, toca a do outro, e não tem como a gente não se identificar com alguma pontinha da história de cada um. Então, é muito interessante quando isso acontece, e intencionalmente melhor ainda. Com certeza. Então, eu te agradeço por essa oportunidade. E o que hoje, se eu olhar para mim e falar, né, quem é essa mulher que está aqui, é uma pessoa que já passou por várias situações, por uma mudança de muitos paradigmas na vida. E eu sempre quando eu me olho lá para trás, eu vejo uma menina inquieta, buscando sempre ser a sua melhor versão. Primeiro de uma maneira inconsciente, movida por uma dor, e depois de uma maneira consciente e intencional, movida pela vontade de ser diferente. Até por ser mãe, né? Eu olho com muita responsabilidade para esse meu papel. Porque eu quero realmente que o meu filho, na minha imperfeição, reconheça a minha melhor versão. Mesmo que isso ainda signifique não estar pronta. Porque nós nunca vamos Nunca estar estamos, prontos. né? É verdade. A vida é uma evolução, é uma jornada de evolução. E é lógico, nesse caminho, foram muitas partes que eu tive que buscar integrar. E ainda integro. Porque existe muito dentro da gente na informação inteira, né? E na visão sistêmica, nós não somos só aquilo que nós apresentamos, nós somos também aquilo que nós carregamos e trazemos, estamos vinculados do nosso sistema. Então, muitas vezes a gente está aqui num contexto que não é nosso, mas estamos a serviço desse sistema para que isso seja organizado. Então, hoje eu posso dizer que eu sou essa mulher imperfeita, buscando a sua melhor versão ainda, buscando ser a sua melhor parte para deixar como legado para o seu filho. E, ao mesmo tempo, essa curiosa de si, buscando mergulhar cada vez mais e encontrar as partes que estão perdidas aí em algum lugar na minha história. Que lindo isso, Cris. E justamente eu quis começar com essa pergunta porque a sociedade exige muito de nós, mulheres, né? Geralmente a gente apresenta, como eu acabei de apresentar a vocês aqui, pelos títulos que a gente conquistou, o que você já realizou, o que você já fez, mas e quem você é? Né? E muitas vezes aquela mulher que ainda às vezes nem chegou no patamar de vocês que estão aqui,
olhe ao invés de se inspirar, pode até se amedrontar e falar assim, eu nunca vou chegar lá. Mas não, então vamos hoje valorizar esse ser para a gente até inspirar, né, quem ainda não chegou onde espera chegar, que existe essa jornada e que nós somos primeiros, antes de termos um título ou termos qualquer função que a gente possa ter, a gente existe e a gente é, pura e simplesmente, né? Sim. Muito bonito isso que você falou. E você, doutora Jaque? Primeiro eu também queria agradecer muito esse convite. Eu acho que falar sobre essas batalhas, né, que as mulheres enfrentam, né, é sempre muito, muito gratificante. É que você disse agora, a gente inspirar, né, cada um com a sua história, né, você ter uma inspiração para outras pessoas que estão chegando aí, sim, né? Então eu acredito que é sempre legal essa ideia de reunir pessoas diferentes, com histórias de vidas diferentes e poder partilhar isso com o outro, né? Então, eu penso que hoje eu me considero uma pessoa sempre, como a Cris falou também, uma pessoa sempre em constante transformação, né? E na medicina, né, a gente nunca tem domínio de tudo, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi, desculpa, Cris, na minha vida como profissional, né? E é um aprendizado que eu trago para a minha vida pessoal. A gente sempre está em crescimento, sempre está buscando, a gente nunca sabe de tudo, né? Então, é difícil falar para você, assim, quem sou eu hoje, porque eu não sei, eu não consigo definir. Eu consigo dizer assim, você chegou onde você gostaria de estar, eu não sei nem onde eu quero chegar, entendeu? Eu quero deixar o meu legado, eu quero que os meus filhos, eu quero que a minha família me valorize, e eu quero, para o meu lado espiritual também, sair daqui desse mundo melhor do que eu cheguei, né? Então, é isso que eu sempre acho que eu estou buscando e isso se reflete em tudo, né? Na minha maternidade, no meu trabalho, na minha vida como esposa, na minha amizade com as pessoas, enfim, na minha vida como um todo, né? Então, eu penso que eu não consigo dizer se eu estou onde eu gostaria de estar, mas eu acho que eu estou num caminho muito bom. Então, o que eu olho para trás, o que eu trilhei até agora, me traz felicidade, me deixa satisfeita, mas não totalmente completa, né? Eu acho que isso é muito mais complexo, né? Você considerar que você está pronta, né? Que você chegou onde você quer chegar. Eu acho que a gente nunca vai chegar onde a gente quer chegar, porque essa gana, né? Essa vontade de querer sempre mais, não no sentido profissional só, mas eu acho que no sentido pessoal mesmo. Isso é próprio do ser humano, né? Isso que faz a gente, isso que instiga a gente, né? Você tá satisfeito? Sim, eu estou satisfeito, eu estou feliz, eu sou uma boa profissional, enfim, eu estudo, eu cuido dos meus filhos, eu gosto do jeito que eu vejo eles se portando, né? Então, assim, se eu olhar para a minha vida, eu me considero uma pessoa feliz, né? Mas eu ainda tenho muitos sonhos, eu ainda tenho muitas vontades, eu ainda tenho muitas coisas que eu quero realizar, né? Então... E vocês duas têm em comum que, ao longo da trajetória, vocês foram mudando, até profissionalmente, sim, né? A estratégia, ou mudando a rota, recalculando a rota, e é isso que eu acho que engrandece, inclusive porque muitas vezes as pessoas nos querem dentro daquela caixinha, né? Mas como? Você era a médica assim, agora você mudou sua forma de pensar, como? Né? E como assim, Cris? E são questionamentos o tempo todo, né? Que não a gente tem. É que a gente, quando a gente se permite se enquadrar, nós sempre colocamos o nosso ponto de referência no outro. E esse é o grande equívoco da humanidade. E eu falo da humanidade porque não é só da mulher, é do homem também. Nós sempre somos condicionados a ter pontos de comparação.
Então, desde pequeno, aquela coisa, você não é igual ao seu irmão, olha, o seu irmão faz isso, você faz aquilo, tá vendo o coleguinha estuda, você não estuda. Sempre foi a partir da valorização do que tinha de bom no outro, e não da valorização daquilo que você tem de bom e daquilo que você é potente, daquilo que você pode fazer. E aí a gente confia mais no que o outro é e dá certo do que no que a gente dá certo. Então, quando a gente está com o referencial no externo, no outro, a gente quer se enquadrar. Porque se a gente se enquadrar, significa que nós somos valorizados pelo outro, então a gente venceu na vida. Deu certo. Nós somos vistos como bons profissionais, boas pessoas, porque a gente está dentro daquilo que o coletivo acha que é adequado. E aí eu estou entregando a chave da minha vida para o outro. Eu estou entregando o ouro da minha vida para o outro, o poder do outro ditar o que é bom para mim. E quando eu estou nesse lugar, estou totalmente desconectado de mim. E aí que vem o sofrimento. Não é só porque a gente nunca vai alcançar a expectativa do outro, porque não existe isso. É uma ilusão você querer alcançar a expectativa do outro. E também porque eu sei intimamente que eu estou sendo desleal comigo. Que eu não estou sendo coerente com os meus valores, com aquilo que eu quero para minha vida. E aí muitas vezes eu digo não, querendo dizer sim, ou eu digo sim, querendo dizer não, ou eu curso toda a minha vida para agradar ou para realizar o sonho do outro. Quantas pessoas lá, nos seus 10 anos de advocacia, se descobrem insatisfeitos, infelizes e percebem que fizeram aquilo porque o pai queria que tivesse um advogado na família. E aí eles começam do zero, voltam para a cadeira do cursinho, vão estudar e vão trilhar o seu caminho. Eu lembro que quando eu fiz cursinho em Curitiba, tinha um senhor com 73 anos, eu acho que era essa a idade dele, eu era 71. Ele era juiz, aposentado, ele estava estudando para passar em medicina, porque o sonho dele era ter sido médico. Ele trilhou toda a carreira dele de juiz, ele se aposentou fazendo algo que não era o sonho dele, obedecendo ou se enquadrando naquilo que era a expectativa do outro. Ele desperdiçou a vida dele. E no final, ele ainda falou, não, eu vou fazer medicina, nem que seja a última coisa que eu faça. Então, veja, o quanto a força que tem dentro de você te move. Só que a gente não ouve, né? Então, o sofrimento às vezes a gente só nisso. deixa ali latente, né? Às vezes a gente até, como você falou, em resposta aí uma mãe, um pai, enfim, atender a expectativa, a gente abafa aquilo que a gente quer, né? Ou mesmo o que socialmente é bem visto, é aceito, é bem valorizado, né? Em que momento da vida de vocês perceberam que cuidar de pessoas era mais do que uma profissão, era uma missão para vocês? Pode falar, Jaque. Eu acho que quando eu me coloquei no lugar do paciente, né? Eu ia tocar nesse assunto, não sabia que era agora. Eu acho que talvez esse tenha sido o timing ali, né? O momento que foi a virada de chave, vamos dizer, né? Não que eu não já cuidasse, né? Eu penso que quando eu escolhi quando eu escolhi a medicina, né? Eu fiz outros cursos antes, fiz biologia 2 anos, fiz 1 ano de fono. Aí depois que eu fui estudar para fazer medicina, né? Então, eu tive um tempo aí também de incertezas e de dúvidas e de... É muito nova, né? A gente na adolescência, ali, final da adolescência, começo da vida adulta, você não tem muita... Não está muito certo, né? Do que você vai fazer, tudo. Então, teve esse momento. Mas quando eu estava na faculdade, eu já me entendi ali como uma pessoa que estava ali como uma missão, né? Eu acho que a gente já entra, quando você entra no primeiro dia da faculdade, eles já falam isso pra gente, né? Isso já é trazido pelos professores, tudo. Então, a gente já tinha essa ideia de que nós estamos como uma missão ali. Mas eu penso que isso foi realmente fazer sentido para mim. Você entendeu tudo? Entender o que é realmente essa missão quando eu estive no lugar de paciente, né? Quando eu fui paciente. Quando você perdeu o controle, na verdade, Porque né? aí, naquele momento,
E eu entendi a necessidade que uma pessoa tem do cuidado do outro, né? De ser cuidado. Porque até então eu cuidava, mas do jeito que eu achava que tinha que cuidar. Então, naquele momento, eu entendi o que era a necessidade desse... O quão importante era o meu papel, né? Sim. Só para o pessoal entender, então, já tem uns anos, né, que você passou por essa situação. Mais 10 anos. Você recebeu o diagnóstico de um câncer. Isso. Como que foi? Foi assim, eu tive os meninos bem próximos, né? O meu mais velho tinha 9 meses, eu engravidei dos gêmeos. Daí os gêmeos nasceram em maio daquele ano, em 2013, desculpa, 2014. E daí, no final daquele ano, eu fui fazer um exame de rotina, que o ginecologista pediu, ultrassom, endovaginal, aquelas coisas todas. E daí, no exame, eu não tinha sintoma nenhum, o médico pegou e falou, vamos ver como é que está seu fígado, né? Você teve 2 gestações muito próximas. E daí, ele falou, você está com uma massa no rim. Aí eu já, né, aciona, porque daí eu falo, a ignorância às vezes é uma benção. Eu acredito muito nisso. É difícil falar, gente, eu vou falar para vocês, conhecimento dessa parte é muito complicado, porque ao mesmo tempo que te dá uma segurança, igual a Cris estava perguntando essa semana para mim, né, que o filho estava com febre, mas você deixa com febre? Eu deixo, tô nem aí, eu falo. Tem esse outro lado, mas ao mesmo tempo tem um lado de que quando acontece alguma coisa que você entende a profundidade daquilo... Você já vai lá na frente. Né? Você já faz todo um desenho. Fala, daí eu vou fazer aqui, meu rádio, você já vai lá, né? Se eu vou viver, se vai ter metástases, como é que vai ser? Vai então, lá no testamento. Você já vai para quem que eu vou deixar as coisas. Então, foi assim. E daí foi muito difícil, porque eles estavam com... Os meninos não tinham nenhum ano, né? Os gêmeos... Praticamente os trigêmeos, porque e o Raul tem um aninho só de diferença. O outro tinha acabado de fazer 1 ano, né? Então, 2 anos, desculpa. Daí o mais velho estava fazendo 2 anos então foi assim um momento muito complicado. Você tinha 3 bebês. 3 bebês. Então isso me deixou muito, muito preocupada, né? Pela questão do que eu estava, da minha condição, da situação familiar, tudo. E, enfim, e aí foi isso. Daí eu fui fazer os outros exames, daí foi uma investigação mais aprofundada, daí foi ver o que era e tal. E aí eu fui para São Paulo, acabei fazendo a cirurgia lá, tudo, e graças a Deus foi tudo bem, porque o tipo de câncer que eu tive não era um câncer que precisaria de químio, rádio, nada, foi só no local, então eu tirei, fiz a cirurgia e pôde preservar, né? Preservei, né? Preservou 75% do rim, eu operei na época por robótica, que não tinha aqui em Londrina, então era uma tecnologia nova, tudo, então foi bem tranquilo. Esse processo em si do tratamento não foi difícil, confesso para você que o mais difícil foi porque assim, esse diagnóstico eu recebi dia 24 de dezembro. E a cirurgia aconteceu em fevereiro, porque eu tive todo um tempo aí que, como o local do tumor era em cima do rim, aí não sabia se era adrenal, se era rim, então tinha que fazer vários exames, porque se fosse adrenal era um outro protocolo todo de tratamento, então tudo isso mudava, né, a conduta toda. Sim. Então, por conta dessas questões, aí eu tive esse delay aí, vamos dizer, né, até eu fazer o procedimento mesmo. Então, aí eu fui para a praia, daí eu sentava, ficava lá no mar olhando para as crianças, pensando se eu ia viver. Já me despedindo. Me despedindo, se eu ia sobreviver, como é que ia ser cirurgia. Então, foram períodos, foram semanas, assim, de muitas reflexões, né. Mas eu não considero hoje, né, olhando para trás, assim, eu não vou dizer para vocês que... Vou dizer que foi fácil, não é isso, mas eu não acho que foi... Não sei, não penso que foi tão difícil, entendeu? É porque depois que está vencido também o problema... Que hoje eu posso falar porque eu sobrevivi. Você vê como lição, né? Eu venci, né? Isso. Então, assim, depois de 10 anos, eu estou considerada curada, né? Então, hoje eu tenho 11 anos... Então, eu posso dizer que hoje eu estou curada, né? Mas é que eu acho que parte do que você pratica na medicina e vive na medicina é essa lógica em relação à doença e ao quadro e em relação ao tratamento. É tudo muito racional.
dá para você é afetado pela emoção, mas dá para separar, não deixa a emoção envolver totalmente, por conta até daquilo do conhecimento mesmo. É porque assim, eu sabia que a chance de cura era alta e que eu, né, assim, eu teria... O prognóstico era muito bom. Então, assim, como o desfecho tinha uma tendência a ser muito boa, eu tinha essa certa tranquilidade, mas assim, por ser médica também e saber de todos os problemas que podem acontecer, então eu realmente me lembro, assim, quando eu estava indo para o centro cirúrgico, de fechar os olhos e pensar, eu só quero voltar, entendeu? Então, assim, essa oração que eu fiz naquele momento para Deus foi isso, sabe? Eu queria voltar, eu só queria voltar, quando eu acordei, que eles me acordaram, né, da anestesia, tudo, eu olhei e, assim, o meu primeiro pensamento, eu estou viva. Então, assim, sabe? Eu voltei, né? Então, foi isso que eu lembro, assim, que me veio... Porque qualquer cirurgia, só por ter a cirurgia... Até qualquer coisa que você vai fazer, também, exato. Né? Então, só de eu abrir os olhos e falar assim, nossa, eu voltei. Então, sinal que deu tudo certo, que, né, foi tudo bem. Então, eu fiquei aliviada, né? Respirei, né? Então, assim... Então, não sei, eu acho que talvez ali aquele tenha sido o pior momento de todos, mas eu penso que... eu não sei dizer se é a força da minha fé, eu não sei o que é que me moveu no sentido de falar, eu considero que eu não sofri, sabe? Eu posso dizer isso, não porque eu não tive medo, nada, mas porque, apesar de todo o medo, apesar de toda a angústia, apesar de todo o sofrimento, eu tinha muita esperança e muita fé de que ia dar tudo certo. Então, aquilo me movia mais do que a dor e a... Porque às vezes vem revolta, né? Por que eu? Por que eu tô doente? Por que eu fui a escolhida, entendeu? E essa foi a grande pergunta, na verdade, que me motivou a mudar o rumo da minha medicina. Era isso que eu ia te perguntar agora. Foi isso que fez você mudar a sua estratégia? Esse foi o momento. Eu lembro certinho, quando eu estava lá na sala do médico em São Paulo, que ele olhou e falou, primeira hora que ele pegou o meu exame, ele falou assim, não, deve estar errado, porque você veio de Londrina, né, já tem um preconceito São Paulo com Londrina. Aí ele falou assim, não, deve estar errado esse exame, porque isso aqui é um câncer de homem tabagista de mais de 50 anos. Olha só. Aí eu olhei para ele e falei, mas o exame é meu. Eu estava lá na hora do ultrassom, né, onde tudo começou. Ele falou, não é possível. E aí, assim... Tá, beleza, vai lá, era seu mesmo. Fiz o exame de novo, tudo era meu mesmo. Mas, assim, aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Falei, o que eu fiz? Então, assim, eu não fiquei com esse pensamento de filosófico. Não, porque Deus quis, ou porque não sei o quê. Eu falei, não, deixa eu entender. É na prática mesmo, tecnicamente, por que eu tive um câncer? Se ninguém na minha família tem câncer. Não tem história, meus avós, ninguém. Entendeu? O que eu aprontei? O que está acontecendo, sabe? Daí foi isso que me motivou a entender o porquê que a gente adoece. Por que a gente está adoecendo tanto hoje? E por que o que aconteceu comigo está acontecendo com tanta gente da minha geração? Sim. Recentemente, essa semana, eu recebi uma mensagem de uma colega de turma que está com tumor no rim também. Entendeu? Ela, inclusive, ela me mandou mensagem, veio me perguntar porque ela quer indicação do médico, tal, não sei o quê. Então, você pensa assim, não é uma coisa comum. E você chegou a uma... E aí foi onde eu entendi que nós estamos vivendo errado. Foi isso que me motivou a entender essa medicina diferente, a olhar o paciente como um todo, a entender essa coisa da epigenética, ou seja, o ambiente abrindo ou fechando gene ruim. Sim. Entendeu? É aí que eu comecei a entender que não tá certo o jeito que a gente vive, não tá certo do jeito que a gente come, não tá certo alguns comportamentos do nosso estilo de vida, entendeu? Então, por isso que eu vou lá hoje, estouro o joelho na bike, porque eu acho que a gente tem que buscar essa qualidade de vida, e é isso que eu trouxe para minha casa, para os meus filhos. Eu comecei a entender o porquê que eles também ficam doentes, porquê que
o que eu tenho que mudar na alimentação deles, ali foi uma grande escola para mim também, em relação a eles, né? Assim, a parte mental, a parte psiquiátrica deles. Aí, por isso que eu fui fazer nutrologia depois. Então, hoje também eu trabalho com a nutrologia junto, justamente porque não dá para você ficar mais... Pelo menos, eu sempre converso isso com outros colegas, né? Não dá mais para a gente ser um médico de doença. Sim. A gente tem que ser um médico de gente, sabe? Porque essa é a medicina de verdade. Porque eu tenho que olhar... Hoje, o grande diferencial, e o médico que não... O profissional de saúde que não entender isso, ele não vai ser um bom profissional. Porque se você não olhar o indivíduo, tanto que os exames, as coisas, tem que ser totalmente individualizado. Eu não posso olhar um exame e querer achar que aquele valor de referência serve para todo mundo. Sim. É a minha briga na internet o dia inteiro. Eu apanho o dia inteiro de colegas, inclusive. Mas você fala da vitamina D, do B12, blá. Meu amigo, a B12, o valor de referência é 180 a 900. Então, você está querendo dizer que todo mundo está no mesmo balaio que tiver ali de 180 a 900. O cara que tem 180 e o cara que está 900 está normal. Agora, se eu falar, não, é um vegano, é uma pessoa que não come carne, que tem 17 anos, tal, ele está com uma B12 de 200 e pouco, está fazendo falta para ele? Não, ele está funcionando bem, está estudando, está trabalhando, o cognitivo está ok? Tá, então tudo bem, talvez a gente não precise otimizar isso daí. Agora eu pego um senhor de 67 anos, que tem uma B12 de 220, esquecido, não consegue caminhar, não tem dor nas pernas, então aí você começa a perceber, não dá para eu querer... Não é simplesmente, tá dentro da posso encaixar da todo mundo, né? No mesmo valor, entendeu? Então, isso é individualizar. Com certeza, eu acredito muito nisso. Aí essa individualização, a medicina hoje está numa ruptura, porque tem muitos médicos que já estão entendendo isso, estão fazendo essa medicina integrativa, que eu acho muito sábio esse nome, porque você integra, né? Eu não vou excluir aquilo que eu sei, eu não vou deixar de dar um remédio psiquiátrico quando a pessoa está precisando, mas eu também não vou só pegar e mandar o paciente para casa dando uma sertralina, porque está com ansiedade, sem ver se ele está com os nutrientes em dia, se ele está comendo direito, se ele trabalha, se ele está estressado, se ele está feliz no casamento, se ele... Entendeu? Então, tem todo um contexto que hoje faz diferença. E hoje eu consigo fazer tudo isso porque um dia eu estive daquele lado e porque eu entendi que aquela doença não parecia minha. Né? Assim, geneticamente ela não parecia minha, entendeu? E você teve também essa, assim, tipo, eu não me apropriei, né? Então, assim, ó, o que aconteceu, o que eu posso, então, mudar daqui pra frente, né? Até porque, como você falou errado, de genética, né? A gente pensa assim, bom, e se meus filhos tiverem a chance de... Sim. Né? Quando eu entendi o conceito da epigenética, foi quando me clareou a mente. O que é epigenética, né? Então, o ambiente... ele define o seu comportamento genético. A sua manifestação dos genes vai depender do que você põe para dentro, do estilo de vida que você tem, da comida, etc. Então, é um liga e desliga o dia inteiro no seu corpo. Sim. E esses genes, esse liga e desliga, vai depender da vida que você leva, né? Em todos os sentidos. Então, é isso que fez todo sentido para mim. Entendeu? Porque daí eu sabia que fazia muitos anos que eu estava comendo mal, que eu estava meio relaxada com algumas coisas, eu não estava me preocupando tanto, mesmo vindo de 2 gestações, entendeu? Então, ali fez sentido para mim e eu comecei a entender o que é essa vida diferente, né? Então, hoje eu penso completamente diferente e cobro isso muito dos meus pacientes, para eles entenderem que não é... Eu posso ter um gene lá para ter câncer de pulmão. Se eu nunca fumar, posso passar a minha vida inteira e vou morrer de velha. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa entender, sabe? Você também teve um momento, assim, de virada de chave, Cris? Sim. Para mim foi na maternidade. Porque o meu primeiro ano, hoje eu percebo que eu tive a depressão, né? Habitual que as mulheres sentem, né? No caso, pós-parto, assim? Mas como eu estava sozinha nesse processo e eu
quis estar sozinha, e é próprio da minha natureza ficar mais reclusa quando eu não estou equilibrada. E aí, primeiro é a questão hormonal mesmo, que é bagunçada, mas depois é a questão psicológica, né? De você lidar com aquela criança, de você lidar com aquela ruptura do que é da sua vida anterior e da sua vida de agora, e que essa vida de agora não vai mais voltar a ser aquela vida anterior, e você tem alguém que depende de você, tem uma demanda grande. Então, tudo isso para mim deu uma bugada no meu cérebro. E aí, quando eu fui buscar, depois que passou o primeiro ano, parece que o sol brilhou. Eu lembro disso, o aniversário dele de 1 ano, o dia seguinte era um dia ensolarado, não era mais aquele tempo cinzento. Eu comecei a olhar para mim, inconscientemente, primeiro abrindo espaço para mim nessa maternidade, colocando ele um pouco mais afastado. E aí eu me permiti colocá-lo num espaço de brincar. Fui culpada. Nossa, eu vou deixá-lo 2 manhãs ali. O que eu vou fazer nessas 2 manhãs? Eu estou sendo uma mãe ruim, né? Porque quando eu nasce um bebê, nasce a culpa, gente. Né? Eu não tinha uma profissão ativa quando eu ganhei ele. Eu tinha terminado a minha faculdade de Direito, já tinha deixado de ser professora, então eu estava integral para a maternidade. Sim. Então, eu não tinha o pano de fundo da profissão para fazer essa transição, né? E aí, eu mergulhei na maternidade e precisava sair para olhar para mim de novo. E aí, foi dessa forma. E quando eu fiz isso, nesse espaço que eu fiquei livre, eu falei, eu vou voltar a estudar, porque eu gosto de estudar. Como a Jaque, a gente tem essa coisa em comum, nós somos curiosas, a gente gosta de estudar, gosta de estar sempre se atualizando, participando. Ela, sempre vejo ela congresso, cursos, tal, e eu também adoro fazer isso. E aí eu comecei a buscar, e nessa época o coaching estava se difundindo pelo Brasil, e eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, e eu comecei a fazer alguns estudos sobre isso, e fiz cursos para mim. Ao fazer cursos para mim, eu me encontrei, porque ali foi clareando e foi mostrando o que eu queria fazer da minha vida. E o que eu sempre fiz, só que eu não sabia. Então, eu sempre era aquela amiga que todo mundo vinha conversar e pedir conselho. Eu era aquela pessoa que as pessoas procuravam para desabafar. E quando eu era professora, eu era super próxima dos meus alunos. Eles vinham, falavam sobre as suas questões particulares. E eu tinha sempre uma boa relação de confiança com eles. Mas, para mim, aquilo era o meu magnetismo pessoal. Não era nada além disso. Depois que eu fui entendendo que isso era a forma que eu me portava, a forma que eu me dispunha para a vida. E aí eu fui... com isso mais claro, eu fui me aprofundando nisso, e aí eu fiz a formação terapêutica e depois de constelação. A constelação entrou na minha vida porque ela fez um ajuste nessa virada de chave. Então, nessa busca de eu entender as minhas questões particulares, porque eu sempre me achava uma pessoa muito errada, digamos assim, porque eu era com essa potência toda, com uma energia, e eu chegava e tal, e às vezes eu até atropelava, e às vezes aquilo não era bem interpretado e me magoava. Fora do que é o normal, né? Eu, pela primeira vez, antes de eu engravidar, eu falei, gente, eu ando muito explosiva, eu ando muito nervosa, eu estou muito colérica, eu preciso me medicar. E aí eu fui procurar uma psiquiatra que me desse uma medicação para ansiedade. A Jaque não fazia clínica, e eu falei, vou procurar alguém, né? E aí ela me receitou, eu lembro que ela me receitou um remédio, que eu nem lembro o nome, acho que era sertralina, sei lá. E eu fiquei super zen. Nossa, eu fiquei muito zen. Parecia que eu estava em outro planeta. Era só isso que faltava. E aí as pessoas falavam para mim, Cris, o que está acontecendo, né? Cadê você? E eu falava, tá tudo bem, eu estou ótima. E aí nessa situação eu me vi sem aquela ansiedade. Falei, gostei desse estado. Gostei desse estado de equilíbrio. É aqui que eu quero estar. E aí veio a notícia da gestação, da gravidez. E aí a médica falou, olha, a gente tem que reduzir ou você tem que parar.
E aí eu falei, eu vou parar, né? Não vou colocar meu filho em risco e vou ficar nesse estágio. Eu vou dar um jeito de ficar. E aí que foi essa busca do autoconhecimento, né? E aí, quando eu consegui adquirir esse estado sem medicação, né, na minha jornada, né, na minha jornada de autoconhecimento, isso foi um momento uau para mim. Eu falei, eu quero que outras pessoas sintam isso também. Eu quero que outras pessoas sintam que são capazes de lidar com as suas questões, com as suas dores, com as suas angústias, sem precisar de medicação. Não porque a medicação não seja importante. Eu acho que numa patologia, numa situação de crise, numa situação em que a pessoa realmente precisa ser resgatada, o remédio, ele é a primeira mão. Com certeza, que é dada. Ele tira da crise mesmo, né? E aí, depois disso, a pessoa daí consegue receber aquele auxílio e aí ela vai desmamando desse remédio, né? E é uma das coisas... é o melhor dos mundos, né? Esse sempre é o ideal, né? Mas é uma das busca, coisas né? que até a Jaque faz, ela pratica na medicina dela. Não que ela não desvalide a medicação, mas é justamente quando você equilibra esse corpo, e aí você equilibra esse corpo nas várias instâncias, né? Na instância bioquímica, na instância da nutrição, do exercício físico, da fé, da espiritualidade. E também tem uma outra né? questão que eu acho também. Assim, a pessoa tem que querer. Isso é uma coisa que eu vejo muito assim, às vezes, no consultório. Eu proponho isso. Disso que a Cris está falando, de você pegar e, você está medicado, mas se você seguir esse caminho, você sai do remédio. Mas, às vezes, para aquela pessoa, é difícil. Às vezes, ela não quer. Não quer. E aí, ela fala... Eu tenho muitos pacientes que falam para mim, doutora, eu não vou mudar minha comida, não. Deixa eu comer minhas coisas mesmo e eu vou continuar tomando meu remédio. E tá tudo bem. E eu tô do lado de cá, né? Que, no caso, vendo o remédio. E as pessoas... às vezes não tenha mais a aprovação do médico, o médico já não quer mais que a pessoa continue, porque, sei lá, tem paciente que precisa, né? Porque às que vezes faz não um ano e pouco que tá ali e o médico fala assim, não, você já não precisa mais, e vai lá na farmácia e fala assim, não, mas eu por favor, eu não consigo, né? Amanhã eu vou ter um treco, se eu não tomar hoje... É porque a pessoa não dá conta, né, de viver com as dificuldades, ela ainda não aprendeu isso, sabe? Ela não consegue ainda... vive numa insegurança, né? É que dentro da visão sistêmica existe um ganho. Né? Existe um ganho quando você lambe a sua dor, quando você cultiva a sua dor, existe um ganho. E na percepção da pessoa... Explica um pouquinho mais, né? Porque às vezes a pessoa está só escutando ali, como assim, né? Um ganho. Existe um ganho como? Quem que sai ganhando? Se ela mesma, né? Então, é uma moeda de barganha. Se eu continuo mal, doente, se eu continuo triste, se eu continuo sofrendo, você olha para mim. Você me enxerga. Você me dá atenção, você me cuida. Se eu curo e vou cuidar da minha vida, você não olha mais para mim. E aí eu fico sozinha. Você me abandona. Então, muitas vezes, essa é a moeda de Às vezes troca. a pessoa não é dependente do remédio, e sim daquilo que ela ganha através daquele quadro. Então, quando a pessoa quer tomar as rédeas da vida dela e quer ela ser autônoma, ela ser a protagonista, como dizem, né? E ir para a vida dela e fazer a sua jornada e ser bem-sucedida, e aquela situação está atrapalhando, ela vai dizer, doutora, terapeuta, médico, me ajudem, eu não quero mais isso, porque eu quero ser livre disso. E ela realmente tem sucesso no tratamento, tem sucesso na terapia, tem sucesso na sua caminhada. Da mesma forma que acontece com a Jaque, de pessoas não aderirem ao tratamento porque não querem, existem pessoas que não aderem à terapia porque não querem. Eu já tive pacientes que eu comecei a evoluir quando a coisa chegou naquele momento em que ela precisava fazer a virada de chave, ela se dava alta. Não preciso mais, eu estou bem agora, tá bom assim. Por quê? Porque para ela, aquele contexto familiar, confortável, era para ela onde ela queria continuar. E aquele ponto de insatisfação dela ganha um novo significado. Porque se eu curo, se eu resolvo, se eu libero isso, eu vou ter que olhar para mim e dar conta da minha vida sozinha. E aí?
acho que não sei o que vai acontecer, eu prefiro voltar para cá. E quando a gente fala de constelação familiar, então, nessa questão, você me explica como, assim, você acha que essa mulher, por exemplo, essa pessoa que gosta desse lugar e que vê que ela tem ganhos, é porque ela aprendeu assim? É porque na casa dela, sei lá, já existia esse tipo de situação e por isso que eu vejo valor em estar nesse papel da vítima? Porque, assim, eu fico pensando que tem que existir, né, como a doutora falou, uma mudança de mentalidade aí, Sim. né? Mas e aí, e como que a gente, quando a pessoa não vai mudar a mentalidade, como que a gente pode ajudar? Nesse caso, o que a constelação, ou o que o conhecimento sistêmico traz, se eu estou fora do meu lugar de força, eu estou a serviço ou estou vinculada a alguma dinâmica. E aí pode ser uma dinâmica da mãe, uma dinâmica do pai, da avó. Por quê? Quando vamos pegar um caso concreto. Então, eu tenho uma relação com a minha mãe em que eu cuido dela. Eu determino as coisas da vida dela. Né? O meu pai é falecido, ou meu pai e a minha mãe são separados, e eu sou a filha mais nova, ou eu sou a filha do meio, ou sou a filha mais velha, enfim. E eu tomei essa responsabilidade para mim. Só que eu olho para minha mãe como alguém que não sabe cuidar da sua vida. Em que papel que eu estou quando eu cuido de alguém que não sabe cuidar da sua vida? De mãe. De mãe dessa pessoa. E aí essa pessoa, em congruência com essa dinâmica, entra no papel de filha. O que acontece comigo? Eu me sinto sobrecarregada, eu me sinto responsável pela minha mãe, eu tenho uma preocupação excessiva com ela, eu não respeito mais ela como minha mãe. Só que eu sou a filha. E quem quer esse cuidado e quem quer se sentir protegida sou eu. E quando eu saio desse lugar e vou para o lugar da mãe da minha mãe... Inverte os papéis. Eu adoeço. Ou eu adoeço fisicamente, eu posso adoecer mentalmente, eu posso ficar uma pessoa reclamona, Sim. eu posso ficar uma pessoa ressentida, uma pessoa vitimizada ou uma pessoa orgulhosa. Tipo, se a minha mãe não me tem, se eu não cuido da minha... Nossa, minha mãe se perde. Ou uma pessoa vitimizada, eu não aguento mais a minha mãe, nossa, ela tá me sugando. E o que eu... Aí vem a terapia, ela traz isso para a terapia. Eu falo, olha, você precisa reconhecer que a sua mãe é adulta. Ela é dona da vida dela, ela ainda está com as faculdades mentais preservadas, ela pode cuidar da vida dela. E você tem que concordar com a direção que ela quiser levar para a vida dela. Se ela quiser ser uma pessoa que não vai no médico, se ela quiser ser uma pessoa que gasta aposentadoria além do que tem, se ela... Deixa com ela, você só não vai deixar que ela se coloque em risco, porque daí isso é uma questão, né, humanitária. Você não vai deixar que ninguém se coloque em risco. Mas você vai dar liberdade para que ela cuide da vida dela. E você vai reconhecer que ela dá conta. E você vai permanecer no seu lugar de pequena diante da sua mãe. Não, eu não posso fazer isso. Se eu faço isso, minha mãe se perde. Imagina que filha que eu seria, nananana. Daí vem, né, as questões que a pessoa traz, as argumentações religiosas, as argumentações sociais, para dizer que ela vai ser uma filha ingrata, que ela vai ser uma filha que está negligenciando a mãe, etc. Muito bem. Por quê? Porque é como, ali nessa dinâmica, é como se ela falasse assim, se eu abandonar a minha mãe... ela não vai mais precisar de mim e eu não vou receber esse amor dela em contrapartida do que eu faço por ela. É uma dependência. E aí ela continua nessa dinâmica de se sentir sobrecarregada, cansada e preocupada. A mãe continua nessa dinâmica de se sentir irresponsável porque alguém está olhando para ela, está cuidando para ela, então o menor esforço, né? Já que a minha filha faz. Só que, ao mesmo tempo, a inversão dos papéis não leva essas vidas para o mais. Adoece todo mundo, né? Então, o olhar sistêmico é esse olhar para o seu lugar. Qual é o seu lugar?
O seu lugar é o seu lugar de chegada naquele sistema e lá você tem que ficar e honrar quem veio antes e cuidar de quem vem depois. Mas, principalmente, se inclinar para toda a história que veio antes de você. Porque independente dessa história ter acontecido da forma que você não aprova, o sim deles para a vida possibilitou que a sua vida existisse hoje. Torto ou não, da forma que foi, se um foi abandonado, o outro foi traído, o outro foi esquecido, não importa. Sim. E quando eu não fico no meu lugar, eu estou olhando para o sistema e eu estou reproduzindo uma dinâmica disfuncional de alguma exclusão, de algum desequilíbrio, de alguma desordem. E eu vou manifestar isso no meu contexto. E aí, muitas vezes, eu vou com esse comportamento para a empresa que eu trabalho, para a minha relação de casal, para a minha relação com os meus amigos. Porque aquilo que eu não recebo, que eu não aceito ter recebido dos meus pais, eu cobro dos outros. Então, eu quero que os outros me deem aquilo que os meus pais não me dão. E aí vem um título, né, que é o que embasa muitos dos nossos conhecimentos sistêmicos, que é Onde Estão as Minhas Moedas, do Juan Garriga. Ele fala exatamente sobre isso. As pessoas que não concordam com os pais do jeito que são, com a sua história familiar, do jeito que aconteceu com seus pais, elas vão para a vida buscar as moedas que elas acham que deveriam ter recebido dos pais. Olha só que profundo isso, hein? E aí a dinâmica disfuncional se reproduz em outros contextos. Eu gostei muito disso que você falou, que a gente acaba muitas vezes querendo ocupar um lugar que não é seu. E olha que importante isso. Porque às vezes, sei lá, o filho já está grande, já está, né, com a família, e você quer ocupar um lugar na vida do seu filho que não é mais seu. Que é da esposa dele. Sim, isso um lugar acontece. na vida da sua mãe ou do seu pai que já não é mais seu. Eu tenho lembrei aqui uma situação que eu vivi com a minha mãe faz 2, 3 anos, que minha mãe teve um diagnóstico de câncer e fez químio e foi muito sofrido e tal. E num dado momento, a minha mãe, eu tomei a frente assim e marquei uma consulta para minha mãe, né? Meu pai falou assim para mim: você acha que eu não cuido bem da sua mãe? Aquilo, nossa, foi um soco no meu estômago assim, né? E eu falei: jamais, pai. Falei: você quer que eu desmarco? Ele falou: eu quero. Porque a conduta que eu e a sua mãe escolhemos é essa. Perfeito. Você chegou e você está dizendo que a conduta que a gente escolheu tá errada. Então ele falou: eu quero que você desmarque. Eu falei: tá tudo bem. Eu olhei para minha mãe e falei: mãe, é isso? Tá tudo bem? Porque eu tinha perguntado para ela antes, né? E ela falou: pode marcar. Mas aí ele não... E aí aquilo me fez eu me colocar no meu lugar, sabe? E você falou, e clareou para mim, que eu falei: é isso mesmo, a gente não pode querer ocupar um lugar. Que seu pai teve o papel paterno, né? Ele fez a figura, o e papel ele da figura que ele deveria ter feito. parceiro dela, né? sabe? Assim, eu tava achando marido, que, né? Ele foi só o marido, porque ele já tem né? quase 80 anos, eu vou... Não, mas gente. ele foi perfeito. Ele foi perfeito porque ele te colocou no teu lugar Ele fez mesmo. você voltar a ser filha, né? E ele continuou sendo o marido dela, né? Isso. Mas possivelmente seu pai é um homem que recebeu e guardou as moedas dos pais dele com muito carinho, porque essa força para colocar o outro no lugar é só de quem sabe qual é o seu lugar. O seu pai devia ser esse patriarca da família, esse provedor, esse homem que estava ali na frente, na rédea de tudo. E quando você avançou o sinal, ele falou: opa, aqui não, esse é o meu território. E sabe que isso, Valéria, não é só dentro da dinâmica familiar, né? Eu tive há pouco tempo num curso, e na hora da apresentação das pessoas que iam orientar o curso, que iam mentorar o curso, uma delas começou a apresentação e eu senti uma energia assim de ímpeto, assim, que sabe, parece que tinha me empurrado para trás. E eu fiquei observando, eu falei: por que eu estou julgando isso? Eu nem conheço essa pessoa.
não sei quem ela é. Por que eu estou julgando isso? Eu fiquei me percebendo no que eu estava sentindo daquele campo. E aí ela falou, depois veio o outro, eram 3 mentores, daí então ela falou primeiro, depois veio uma mulher e veio o homem. Aí tá, correu o curso e uma hora eu estava, na hora do intervalo eu estava no banheiro e a mentora, a segunda que falou, que era a mulher mais velha, ela chegou no banheiro e começou a conversar comigo. Eu perguntei qual que era a origem daquele curso, como é que tinha vindo aquela metodologia e tal. E aí ela me falou que ela e o marido dela tinham começado e que eles estavam há 4 anos nesse processo e tal. E agora tinha chegado essa terceira pessoa para agregar. E ela é jovem, ela tem força e ela veio e já deu várias ideias. Eu falei, posso contribuir? Ela, claro. Eu falei, cuidado com a potência dela, para ela não atropelar vocês. Porque ela não está no lugar dela. Ela chegou com muita vontade de contribuir. Só que ela não respeitou a hierarquia. Uhum. Primeiro tinha que ser você se apresentar ao seu marido e depois ela. Ela olhou para mim, assim, ela regalou o olho e falou assim, a gente fez isso na edição anterior. E ela pediu para se apresentar primeiro. E eu achei que não tinha problema nenhum, mas eu não gostei. Eu não me senti confortável. Eu falei, siga os seus instintos. Porque se você deixar que ela tome um lugar que não é dela, a empresa não vai para o mais. Isso não progride. Vai ter conflito, vai ter atrito, porque o sistema ele é perfeito. Ele quer equilíbrio. Ele não quer exagero e nem falta. Então, é perceptível, o efeito ele é na hora, você sente em casa isso. Isso é dentro da família. Você sente quando um filho vem querer te dar lição de moral, te dá ordens, fala, opa, não. Aqui quem manda sou eu e seu pai. Ele pode até ter um pensamento coerente, ele pode até ter um argumento inteligente para você, mas aquele lugar não é dele. Uhum. E quando você coloca ele no lugar dele, você não está desmerecendo, desvalorizando ele, você está valorizando o que ele é. Um filho, e que essa potência ele vai empregar na vida dele ali, mas no lugar certo, com a família dele. Precisa ter muita consciência disso tudo, né? Eu acho que isso é um assunto que a gente está lançando luz aí sobre isso, muito importante, porque muitas vezes nós, mulheres, como trabalhamos fora, temos outras obrigações, aí em casa a gente acaba ficando mais cansada, ansiosa, estressada, porque a gente acaba permitindo que outras pessoas ocupem lugares que não são delas na nossa vida. Sim. Né? E isso em qualquer situação. Então, doutora Jaque, será que você tem assim, uma dica de quando essa mulher chega no seu consultório com ansiedade, insônia, irritada, inquieta, compulsiva, né? Porque acho que tudo isso também gera uma compulsão, a mulherada tudo... A ansiedade, né? Ela é o gatilho, né, para tudo isso, né? E aí, o que você investiga, que você enxerga nessa mulher além do emocional? Porque acho que a psiquiatria, não sei, assim, a pessoa procura o psiquiatra quando? Quando ele está no limite. Num último caso, né? É o que eu imaginava. Sim, primeiro, porque eu acho que o primeiro pensamento que ainda vem na cabeça das pessoas, hoje está melhor, claro, mas ainda tem esse conceito de eu não estou doido, eu não sou doido. Uhum. Então eu não vou lá porque eu ainda não estou doido. Existe um preconceito. Um preconceito, mesmo, né? De... Assim, eu penso que melhorou muito, né? Assim, quando eu fazia residência lá em 2007, 2008, por aí, 2009. Eu lembro que eu encontrava os vizinhos no elevador, né? Eu morava em Curitiba. Geralmente curitibano não é muito de conversar. Nada simpático. Mas quando às vezes eles conversavam comigo, eles perguntavam, você é médica, né? Qual que é a sua área? Eu falava, eu sou psiquiatra. Ah, tá bom. Daí eu não sabia se era porque era curitibano ou se é porque... Não quero falar com uma psiquiatra. E o medo de descobrir que ele era doido. Eu falava, melhor eu não ficar perguntando muito. E só que hoje é diferente.
Hoje, quando eu encontro uma pessoa no elevador e eu falo a minha Pergunta. especialidade, ai, nossa, então, porque eu tenho um vizinho, porque eu tenho um caso, porque eu sou ansioso, porque não sei o quê, nossa, eu pensei em procurar. Então, a gente vê essa mudança de comportamento e de paradigma, mas mesmo assim, as pessoas acabam procurando quando está num nível mais assim insustentável, né, da situação, né? E também porque eu acho que assim é natural que a gente vai tentar resolver as coisas primeiro e até você ter um start de entender, né, cair a ficha que você está precisando de uma ajuda. Às vezes vai precisar do outro, às vezes precisa de um marido, às vezes precisa de um colega de trabalho. Como a Cris falou, eu vi que eu estava irritada, né? Eu vi que estava... Porque alguma coisa aconteceu com as outras pessoas que ela percebeu que, peraí, né? Eu acho que eu não tô sendo muito bem-vinda aqui, ou não estou sendo agradável. Então, eu acho que daí que cai esse momento. Mas o que a gente busca hoje, eu penso que é como eu falei aqui antes, a gente tem que entender aquele indivíduo. Então, eu acho que esse é o ponto de partida. Então, quando essa mulher chega para a gente com esses sintomas, eu sempre vou procurar entender quem é essa mulher, que idade que ela tem, como estão os hormônios dela, como que é a qualidade de vida, como que é a história de vida dela, como que foi na infância, como que ela vivia, se ela ia bem na escola, se ela tinha amigos, como que era com os irmãos, como que eram os pais brigavam, não brigavam. Então você faz todo um desenho, né, uma história de vida dessa pessoa para entender onde ela está, até pensando nesse conceito mais sistêmico, como a Cris falou, se ela está no lugar dela, como que foi, né? Porque assim, você sempre pensa quando você vai entender uma doença mental, eu sempre falo para os pacientes, é como se fosse um tripé. Então, você tem que pensar na genética, né? Então, tem história na família, como que é essa parte, né? Eu tenho que entender um outro ponto desse tripé seria a personalidade, que ela é estruturada nesse ambiente, né? Então, desde da minha concepção até todo o meu desenvolvimento, meu neurodesenvolvimento, né? Na infância, tudo. Então, isso define como que eu funciono, né? E isso é importante porque daí eu posso ter os mesmos sintomas que você de depressão, mas nós somos pessoas diferentes. E aí a manifestação disso, às vezes, é muito próxima, mas a forma de conduzir o tratamento muda. Sim. Muda porque você funciona de um jeito e eu funciono de outro. Então, a gente vai ter que, talvez, receber um tipo de tratamento diferente, né? E vocês veem que as mulheres, em especial, né, porque a gente está falando das mulheres, mas estão normalizando muitos sintomas, pensando só assim, acho que pode ser menopausa. Eu acho que é hormônio. Eu acho que a compulsão ou a irritabilidade. Eu acho que é só porque eu estou cansada. Porque, assim, existe um pouco disso, sim, mas também existe um outro lado que a gente está sendo muito cobrada. Eu acho que essa coisa também de... Hoje a mulher, ela tem um papel muito diferente, né? Como você falou aqui, a culpa, essa questão de eu estar trabalhando, né? As gerações anteriores, as mulheres ficavam em casa, cuidavam dos filhos, elas não tinham jornada dupla, tripla, né? Porque hoje a gente tem uma jornada dupla, tripla. Sim. Você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, você ainda tem que ver o lanche do seu filho, você tem que ver as notas, você tem que fazer tarefa, você tem que fazer comida, você tem que, né? Então, assim, tem uma sobrecarga, né? Que não era assim antes, né? Se for pensar nos papéis, né? O homem era esse provedor, ele fazia esse papel e a mulher estava ali fazendo esse cuidado, né? Desse ambiente. Hoje não é mais assim, como a Cris né? falou que ela queria sozinha, né? Cuidar ali do Antônio quando ele nasceu, tal, fazer as coisas sozinhas, né? Eu vejo que hoje a gente faz muito sozinha, né? E antigamente tinha essa coisa, eu lembro de viver na casa ajudando, de viver vó, na né? casa da avó, do tio, dos vizinhos. Você compartilhava, né? As mulheres, mas é porque elas estavam ali. A gente dividia mais. Mas os é porque fardos, as pessoas, né, estavam ali, né? Hoje as mulheres estão aonde? Tá todo mundo trabalhando. Tá todo mundo trabalhando. Você não tem vizinha ali, as suas vizinhas estão trabalhando também. É outra natureza de relação. Mas isso é dolorido e é uma dor
quando você faz isso por uma motivação dolorosa. Uma coisa é você querer sair desse lugar, do cuidado, da casa, dos filhos, e viver a sua realização profissional por uma decisão sua de realização mesmo, de curiosidade, de vontade, de missão, de desejo. E aí você vai equilibrar esses pratos, sim, porque nós conseguimos. Não é uma cobrança social que você seja perfeita. Sim. Mas a gente consegue trabalhar, ser uma boa profissional, a gente consegue ser uma boa mãe, a gente consegue ser o que é possível daquilo que a gente escolhe. E se a gente se realiza nesses lugares, é o que funciona para nós. E pode ser que essa dinâmica aqui na minha casa não funcione para a casa do vizinho, porque, como ela falou, a Jaque falou, as pessoas pode ter um contexto parecido, mas tem dinâmicas internas diferentes. Os gatilhos que motivam uma pessoa e outra pessoa são diferentes. Então, se eu vou para a vida, para a minha realização profissional, porque eu quero provar para as pessoas, para o pai, para a mãe, para o marido, para a tia, para aquela amiga que fez bullying, que eu venci na vida, que eu sou bem-sucedida e que eu sou uma boa profissional, eu vou na dor. E aí todo o resto me sobrecarrega. Agora, se eu sou essa pessoa que eu vou pelo meu desejo de me realizar, eu vou estar lá integral no meu consultório. E eu sei que os meus filhos vão estar bem cuidados porque eu vou ter delegado esse cuidado para outras pessoas me ajudarem. E quando eu voltar, eu vou tomar esses filhos para mim, naquele tempo que é possível. Sim. E eu vou olhar para o meu marido e também vou ser aquela companhia. Mas isso eu acho assim, se você tiver essa possibilidade. Porque o que eu quis dizer é que hoje nem sempre você tem essa escolha. A mulher, ela não tem mais essa escolha, muitas vezes. Eu posso querer trabalhar ou eu escolher ficar em casa, na condição de vida que eu tenho, porque eu tenho alguém que vai prover. Uma grande parte hoje dos casais, eles precisam trabalhar. Precisa. Os dois precisam ir. Mesmo que a mulher não queira esse papel, infelizmente, pela condição financeira, por outras questões, ela acaba indo. E é isso que eu vejo que essa dinâmica também da sociedade, né, por questões que, infelizmente, é isso aí. A vida é isso aí. A gente precisa crescer, a gente precisa comprar um apartamento, a gente quer viajar, né? E, às vezes, só o homem sozinho não vai conseguir dar conta. Então, a mulher precisa ir para esse mercado de trabalho, né? E isso mudou, né? Isso mudou e isso trouxe outras consequências também. Então, existe um lado das mulheres que elas estão sobrecarregadas, né? Nesse ponto. Quando elas não têm essa escolha, né? Eu estou dizendo no caso das que não têm essa escolha. É que entendeu? o meu olhar sempre é a partir de que todo mundo é livre para escolher. Mesmo aquela que está compondo a renda do marido, ela está escolhendo fazer isso porque ela talvez até ela almeje mais do que ele. E aí, ali há uma outra questão por trás. É o desencontro do olhar dos dois. Porque teve aquela estrutura, daí você tem que olhar, né? Como é que aquela família se formou, como é que foi a escolha desse parceiro, o que levou essa pessoa a escolher um parceiro enfraquecido, por que ela tem que sair e deixar, ela está tendo um ganho com aquilo. Não é determinante, não dá para a gente colocar na conta da sociedade que hoje a mulher está sendo, entre aspas, escravizada. Não, por todas essas questões, sobrecarregada, né? Ela tem que dar conta, ela tem que prover, porque o homem não dá conta. Epa, vamos voltar lá no começo? Por que você escolheu esse parceiro fraco? Esse parceiro que não é provedor? Esse parceiro que você tem que comandar a vida dele? A relação começou antes de vocês serem uma família. Quantas mulheres que estão mantendo maridos, sustentando mesmo. Isso então, é bastante, existe uma dinâmica por trás. Há uma troca, há a inversão de toma lá da papéis, cá. né? Então, a gente Exato. volta no papel, do lugar das há um pessoas, toma lá da né? cá, entende? Mas eu acho que também é o que eu falei. Mas aí, assim, de qualquer forma, independente disso, quando chega no ponto do adoecimento, né? Muitas vezes, claro, aí depois se a pessoa consegue ir para terapia, daí ela consegue entender esse lado, consegue perceber que ela pode pisar um pouco no freio, que ela pode
que ela não precisa necessariamente provar nada para ninguém, que ela então, eu escolhi um parceiro fraco, né? Então, assim, eu vou ter que lidar com isso, né? Porque às vezes eu tô numa dinâmica ali que eu tenho os meus filhos, eu também não quero abrir mão daquela vida para escolher um parceiro forte agora, eu vou ficar aqui onde eu tô. Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer do meu limão a minha limonada. Exato. Então, o que eu vou fazer com isso? Aí eu vou pegar, aí entra o meu papel, aí entra o nosso trabalho. Então, a gente vai pegar e ajudar essa pessoa a entender tudo isso, ver o que ela pode fazer para talvez voltar um pouco para trás, vamos dizer assim, né? Para puxar um pouco o freio de mão, para se condicionar melhor nas situações, entendeu? Abrir mão de determinadas coisas para poder incluir outras. Aceitar e concordar com algumas, algumas, né? E aí isso daí começa, né, a trilhar a parte do tratamento. Mas isso eu estou falando da questão interna, da questão mental, da questão pessoal. Esse é um ponto. Aí o outro ponto, como eu estava falando, que é o ponto que hoje talvez seja o mais importante para mim, na minha concepção, é esse, que é o biológico. Aí o biológico não depende de nada disso que a gente está falando. Aí depende do quê? Depende da comida, depende do remédio, depende de neurotransmissor, depende de hormônio, aí depende de tudo isso. E aí, por que também, igual você falou, mas tudo também as pessoas querem jogar na conta do hormônio, da menopausa, da não sei o quê. Porque realmente isso está acontecendo. Está desequilibrando tudo, né? Está desequilibrado. As mulheres estão entrando na menopausa antes. Verdade, as mulheres estão com inflamação, as mulheres estão com endometriose. Quantas meninas hoje têm síndrome do ovário policístico? Sim. Quantas meninas têm predomínio estrogênico? O que é isso? Menstruando muito cedo. Menstruando cedo. Sim. A gente tem contato com plástico, com coisas que aumentam estrógenos. Sim. Estrógenos são disruptores, eles mudam todo o ambiente genético, eles vão fazer com que as meninas menstruem antes, eles vão fazer com que elas tenham mais inflamação, as mulheres demoram mais para ter filho, porque elas querem ter carreira, então assim, muda, aí também elas não batem com a biologia, e biologia é uma coisa que não muda, não adianta falar, mas eu posso... Nem vamos falar. Né, dona Cris? Nem vamos falar dessas mudanças. Mas é verdade, não adianta a gente querer brigar com a biologia. A gente foi programado, eu falo isso para os pacientes. A biologia, ela é soberana, gente. A biologia é soberana, pode ver. Hoje, a mulher, eu sempre falo isso no consultório para os pacientes, uma mulher de 50 hoje é uma mulher de 30 da geração passada. Sim. Né? A Cris. Em questão de aparência e visto, só que biologicamente... Eu ia falar isso, de comportamento. Exato. Ela é uma mulher que está dirigindo, que está levando o filho para a escola, ela não está em casa fazendo crochê. E porque o corpo... só que a natureza não sabe disso. Para a natureza é o seguinte, nós fomos feitos para procriar. É conservação da espécie, Sim. perpetuação da espécie. Biologia é isso. Então, o que acontece? Homem tem que ter testosterona, e mulher tem que ter estradiol e progesterona, e é assim nós vamos procriar, e é assim que o corpo funciona. 50 anos, você está muito velha para isso. É assim que a biologia entende. Então, não é mais para ter filho. Não é mais para procriar. Não é mais para procriar, porque você vai ter que estar em casa cuidando dos seus netos, entendeu? É assim que a biologia entende. Na verdade, em gerações anteriores, essa pessoa já estava morrendo. Sim. Né? Então, é isso. Então, só que nós mudamos tudo isso. E hoje uma mulher de 50, ela é jovem, né? Você pode olhar, eu lembro que você brincou aqui que você na escola via uma professora de 30 e você achava ela velha. E hoje não é mais assim. Hoje você olha uma mulher de 30, você não sabe quantos anos ela tem. Ela é jovem e uma mulher né? de 50. Então, assim, hoje uma mulher de 50, você também não sabe quantos anos ela tem. A mulher de 65, esses dias no Instagram, estava fazendo levantamento terra com 120 Aí, quilos. É uma mudança completamente de Como paradigma, assim, gente. É uma coisa completamente diferente. Só que o corpo não entende isso. A gente precisa... A biologia não mudou. A biologia não mudou. Então, o que a gente faz? A gente se adapta a isso. E aí é onde o tratamento vai entrar exatamente nisso. Eu vou adequar esse organismo à vida que a gente tem. Aí eu adequo mentalmente, igual a gente está falando aqui, você vai entender que você casou desse jeito, que você trabalha desse jeito, que você tem que parar com essa culpa, etc, etc. Né? Isso aí no âmbito, na parte comportamental e mental, mas na parte biológica,
nós vamos ter que falar para o seu organismo, ó, tá aqui o seu hormôniozinho, entendeu? Tá aqui a sua vitamina, tá aqui seu ômega 3, tá aqui as outras coisas que vai fazer você funcionar, entendeu? Aquilo que o organismo biologicamente não está mais produzindo, a gente tem que repor. Eu já vou aproveitar, então, a deixa. E você usa um suplementozinho? Todos. A Jaque é a doida do suplemento. Por que você gosta de suplementar? Porque, na verdade, a questão é isso que nós estamos falando, né? Por uma questão de... Eu estou perguntando agora para nutróloga, né? Porque, assim... Aí agora entra a nutrologia, né? É uma especialidade que veio, assim, para, acho que, enriquecer a sua psiquiatria. Isso. Porque enquanto a gente entende que até para produzir os neurotransmissores todos, né? Até para aumentar aí o seu sentimento de bem-estar, de felicidade, você precisa dos nutrientes. Você precisa de ferro, zinco, selênio. Então, a sua tireoide precisa dessas coisas para funcionar. Então, só que o que acontecia? Antes, eu me alimentava de uma maneira e o alimento chegava para mim de uma maneira que tinha essas coisas. No solo eu tinha mais magnésio, no peixe eu tinha mais ômega. Hoje os peixes são criados em cativeiro, tem alumínio na água, tem metal pesado, tem agrotóxico, tem trocentas mil coisas no ambiente que mudou o jeito que o alimento chega para nós. Aí, ao mesmo tempo, o nosso corpo começou a mudar também essa conformação. Então, assim, o intestino já não tem a mesma absorção que tinha antes. Então, o que acaba acontecendo? O que você considerava saudável antes nem é mais hoje, e a gente não consegue mais ter esse controle, né? Eu falo para os pacientes, fruta. Fruta sempre, né? A gente pensa, a fruta é um negócio saudável, né? Vai no mercado. Meus pais falavam assim, a manga da minha geração tinha gosto diferente quando eu era jovem. Aí eu sempre tirava sarro da minha mãe e falava, ai mãe, que frescura. Mas aí hoje faz sentido totalmente, porque assim, você chega lá, gente, tá quantas semanas ali aquele negócio, entendeu? E tá bonito. E tá bonito, né? Que foi feito para durar desse jeito. Então tem uma modificação toda nisso. E qual que é o que isso faz no nosso organismo? Sim. Então, quer dizer, não dá mais para a gente considerar que eu consigo viver muito bem só com o que tem na comida. Né? Eu gostaria que fosse assim. E a minha briga com as nutricionistas, que tem muita nutricionista raiz, que ainda bate muito na tecla em relação a isso. Sim. Ai, não, é frescura, não precisa ficar dando vitamina, porque está no alimento, é só comer comida. Também acho que o ideal é comer comida, mas não é assim o tempo todo. E outra, você também tem essa demanda diferente. Eu hoje sou uma mulher de quase 50 anos, não tenho 50, mas eu sou só quase 50, mas assim, eu não estou em casa vendo sessão da tarde, fazendo bolo para o meu neto. Eu estou trabalhando que nem uma doida, eu não sei qual curso que eu vou semana que vem, entendeu? Eu descobri semana passada que eu tinha um congresso que eu tinha esquecido. Então, assim, é assim a vida da gente. Aí o que acontece? Se eu não tomar um ômega 3... Se eu não tiver um triptofano, se eu não tomar um magnésio para dormir, eu não vou funcionar. Exatamente. Então, o mundo me exige isso também. Então, é o que a gente conversou aqui no começo. Não adianta eu querer ter uma B12 de 300. A minha B12 tem que estar acima de 600, tem que estar 700 e pouco para eu funcionar muito bem. E eu vou tomar remédio para isso, entendeu? E, de novo, a individualidade, né? Claro. Porque se você estiver comendo frutas, verduras e tá tudo bem... Você, não, você dosou lá no sangue, tá tudo certo. Tá se sentindo bem, né? Eu não sou... aquilo que eu tô produzindo tá legal, aí tudo bem, não precisa tomar um negócio que você não vê necessidade, entendeu? Agora, existe um outro conceito também da medicina, que é o anti-aging, que é o biohacker. Você, cada vez mais, você estimular esse crescimento e você desenvolver mais essa questão interna. Então, isso daí, eu estou trabalhando hoje, a gente pensa muito numa questão preventiva. Sim. Então, eu vou tomar um ômega para eu não infartar, para eu manter o meu colesterol num nível legal, para eu limpar as minhas artérias, para eu desinflamar, para eu não ter um risco maior de infarto. Então, assim, isso a gente sabe que essas substâncias hoje podem ter esse potencial. Não vou dizer que tem para todo mundo, não é uma regra geral, mas é assim, na maior parte dos casos, sim. Então, por que não vou tomar? Com certeza. Né? Você usa também, né, Cris? Super.
Eu tô perguntando, gente, porque elas são mulheres muito ativas, que praticam atividade física, são mulheres fortes, que estão com a musculatura também em dia, Sim, né? eu não só uso, como eu faço todo mundo na minha casa usar. Meu marido é super raiz, eu vou lá, pego a tableteira, separo e falo, ó, tá aqui. Tá é só aqui. pegar e engolir. O meu filho, desde que ele, com 4 meses, ele estava usando o lactobacilo que o pediatra indicou. E aí eu continuei, o pediatra falou, pode parar. Eu falei, não, isso aqui está fazendo bem, isso aqui é legal. É legal manter o intestino bem. Eu já sabia disso porque eu tenho uma amiga, né? Uma amiga que me ensina Nada como, muito. né? E aí, essa ideia da modulação intestinal, essa ideia de deixar o intestino saudável, do intestino ser segundo cérebro, isso foi muito revolucionário na medicina, porque ela trouxe essa possibilidade de fazer todos esses aportes. Primeiro, cuidar do intestino para que ele fique legal, para que você possa realmente absorver da comida o que ela está te trazendo de bom, absorver dos nutrientes que você, dos suplementos que você usa, o que ele traz, porque também não adianta nada colocar coisa boa ali dentro se a casa está suja, se a casa está inflamada, se a casa não está legal. Muitas doenças autoimunes regridem pelo ajuste intestinal. Então, é tanta coisa legal que você pode otimizar e que essa inteligência que a medicina tem, que a tecnologia tem, porque isso também envolve a tecnologia, ela provê essa longevidade. E por que não ter uma longevidade saudável e ativa? Com certeza. Porque como a Jaque bem lembrou, há séculos passados, há décadas passadas, a vida ela era até os 50, até os 60 anos, a estimativa de vida. Hoje vai até 80, 90. O meu sogro é ativo, faz academia, lê diariamente, está super bem de saúde, superou um câncer intestinal, um câncer de próstata, porque ele tem um corpo propício para se autocurar. E por quê? Porque ele tem uma boa alimentação, ele tem uma suplementação e ele cuida da saúde, ele faz exercício, então isso mudou muito. E isso é muito importante, né? A gente olhar para essa permissão e para essa possibilidade, dar vazão e dar lugar a isso em nós. Então, eu não acho hoje errado uma mulher com 50, 60, com 60 e poucos anos, né, levantar peso e tal. Eu acho isso inspirador. Músculo é saúde, né? Quanto mais músculo você tiver, menos demência você tem. O que eu falo para as pacientes é isso, que a gente vê bastante, assim, as pessoas já não querem mais saúde. Por que eu falo isso? Porque saúde a gente tem, a gente vai ter. Você toma lá o remédio da pressão, do diabetes, não sei o quê, então você teoricamente está saudável, né? As pessoas não querem mais isso, as pessoas querem performance. É verdade, né? Elas querem ter performance, elas querem chegar, igual eu tenho umas 4 pacientes, que uns 80 e poucos anos, que elas se juntam e vão fazer cruzeiro. Inclusive, num dos cruzeiros eu encontrei com elas. No segundo dia do cruzeiro, elas sabiam onde eram as boates, as coisas, e eu... 30 anos mais nova que elas, não sabia nem que tinha boate. Você tava no navio. No parquinho, no caso. Eu tava... Não, porque eu não fui com as crianças, né? Mas assim, tá. Eu não sabia que tinha boate no navio, entendeu? Elas sabiam a boate, elas já tinham feito contato com o brasileiro do navio, elas já sabiam tudo que você imaginar. Deram um baile em nós ali, os jovens. Sim. Então, eu falei, gente, eu quero envelhecer desse jeito. Eu quero estar... com 80 e poucos anos, indo com o padre lá na Terra Santa, entendeu? A gente quer chegar perto delas e perguntar o que vocês comem. O que é que vocês fazem que eu quero chegar desse jeito. Não, mas no caso, ela sabia o que elas faziam, né? Que ela era médica. Uma delas, duas delas, desculpa. Mas assim, isso... E o que é isso? É performance. É essa mulher de 70 e poucos anos que está levantando peso. Quem traz isso? Músculo. Quem controla a resistência à insulina? Quem vai regular esse intestino? É músculo. Entendeu? Por que o Monjar, por que essas coisas estão fazendo tanto sucesso? Porque está controlando músculo, está controlando insulina, está regulando essa parte, entendeu? A gente começou, a medicina está caminhando para isso. Né? Enquanto mais a gente tiver esse tipo de conceito, é muito simples, a gente pega os longevos
antigos, né? O meu bisavô que tinha, sempre tem na história, né? A família, todo mundo tem na família. Aquele tio que viveu até 99 anos e tomava a cachaçinha dele, e fumava o cigarrinho de palha, não era? Eu tinha, os meus bisavós, era assim, tem a foto dela daquele bócio gigante, porque naquela época eles não usavam iodo, né? Então tinha a questão da tireoide, mas tava lá, 90 e poucos anos, viva, lúcida, fortinha. Ele também, você olhava assim, eles eram magros, eles eram secos. Mas por quê? Porque eles moravam no sítio, eles montavam no cavalo, ela ia lavar a roupa lá na água, você entendeu? Hoje a gente não levanta, né, nem para trocar de canal na TV. Sim. Então não adianta, nós vamos ter que adequar isso ao nosso estilo de vida, entendeu? Então esses longevos, eles já faziam isso, né? Eles já tinham eles já tinham músculo. Gente, vocês perceberam que hoje eu fiquei bem quieta aqui, né? Porque o assunto foi bem denso e aprendi muito aqui com vocês. Né, Bruno? Você aprendeu também? Muito. Tem alguma pergunta, Bruno? O Bruno tá aqui nos bastidores com o Ender, eles ficam aqui só de butuca aqui, né? Em relação ao cortisol, assim, como controla, né, pra mulherada que às vezes chega numa época que, enfim, os hormônios estão todos regulados, né? É uma dúvida que eu... E até quem está num momento de estresse. De estresse, né? Como pode controlar o cortisol? O que, na verdade, a gente tem visto muito hoje, eu vejo mais assim, eu sempre faço, por exemplo, uma curva de cortisol na saliva. Eu não peço muito no sangue, porque o do sangue ele é muito instável, sabe? Eu peço do sangue também, mas eu vou sempre olhar mais a curva salivar. Porque o cortisol, ele tem uma curva que ele segue normalmente. Então, ele é um hormônio que faz a gente funcionar. Então, você desperta de manhã porque ele dá um pico. Então, assim, lá pelas 4 da manhã, 3 horas, ele vai subir, vai começar a subir. Aí ele vai dar o pico entre 7 e 8 da manhã e ele começa a cair ao longo do dia. Esse é o natural da coisa. Chega de noite, ele está bem baixo. Nessa hora, a melatonina começa a subir, né? Você tem vamos dizer, um cruzamento, um encontro contrário aí dos dois. E aí você tem a queda e aí vem o sono, tudo. Então, esse é o ciclo normal. Então, eu sempre vou analisar nos meus pacientes essa curva. Sempre veio um conceito assim de que o meu cortisol está muito alto, então eu estou muito estressada, né? Esse é o ponto, na verdade, inicial do estresse. Quando você está num nível de estresse, o seu corpo vai demandar a produção de cortisol para controlar essa inflamação, né? Porque ele é um hormônio anti-inflamatório. Ele é um hormônio que faz esse controle. Então, o meu corpo aumenta a produção de cortisol e aí fica tentando trabalhar contra isso, certo? Só que a adrenal, ela é uma lixeira. A função dela no organismo é fazer uma limpa. Então, o que acontece? Ela vai se sobrecarregando. Porque aí ela vai produzindo cortisol, e aí você está inflamado, você está com deficiência nutricional, você tem pouca vitamina C, você tem poucos cofatores que fazem essa adrenal funcionar. Ela fica tentando limpar metal pesado, fica tentando fazer um trabalho ali, ela não vai dar conta, então ela cansa. Aí, hoje, o grande problema que nós temos no consultório é o cortisol baixo e não alto. Então, você vê que muitas vezes o paciente, a maior parte chega para mim com ele em níveis mais baixos do que deveria. Porque daí se ela cansa, ela para de produzir. Ela para de produzir cortisol. E aí é a hora que eu entro em colapso. Entendeu? Então, na verdade, muitas vezes você pode sim ter cortisol alto, mas não é o que a gente vê na maior parte das vezes. A gente... o estresse ele vem, aí a sintomatologia depois ela vai se manifestar mais num cortisol mais baixo do que alto. No alto tudo bem, você já está tendo sintoma, mas às vezes você ainda está dando conta. Só que a hora que ele cai de verdade, aí é a hora que a gente começa a ter os outros efeitos disso. A imunidade piora, aí você começa a ter outras situações, aí desregula toda a produção hormonal, porque na verdade o cortisol... ele é a origem dos nossos hormônios sexuais também. Aí cai testo, cai estradiol, cai progesterona, daí você começa a ter... Aí dá insônia, daí estradiol na mulher... Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês não têm noção do que é uma menopausa. É horrível, a mulher emburrece num nível...
Eu sei porque eu tô com 47 anos, né? Eu vou falar, você não perguntou, não sei se você ia perguntar, mas eu falei, eu quero falar. E eu já estou na menopausa. E eu fui entender que eu estava na menopausa, não foi pelo meu fluxo sanguíneo, não foi nada disso, foi porque eu comecei a ficar burra. Assim, eu não sabia o nome da fluoxetina. Eu virava pro paciente e falava, como é que chama mesmo aquele remédio? Você começou a ficar esquecida, amiga. Não, eu fiquei burra. Não é esquecida. Esquecida não. Esquecida foi depois. Eu juro por Deus, eu não sabia o básico. É muito absurdo, gente. Isso a névoa mental é uma névoa mental É horrível. o fog, né? Você não sabe o básico. Assim, aí você não sabe coisas que você sabia antes. Você fala, gente, mas isso aí eu sempre soube. Como assim eu não estou conseguindo responder isso? Então, e não é esquecimento, é não conseguir concatenar ideia. É um negócio absurdo. Então, você vê o quanto a gente depende Vamos disso. marcar um podcast só pra gente falar do cérebro na menopausa? Vamos. Porque é um assunto que tem É uma coisa muito aqui, legal. E hoje, assim, eu fui fazer curso de hormônio como psiquiatra, porque eu não consigo mais tratar uma mulher que chega pra mim depois dos 40 anos... sem entender como que estão os hormônios dela. Não dá. Eu não vou mais ficar dando só um antidepressivo para aquela mulher, entendeu? Porque se eu não ver o hormônio, não dá. Então a gente vai marcar isso aí. Vai. Você respondeu a sua pergunta, Bruno? Respondeu, que era... mas eu acho que a gente tem que marcar um pouquinho só disso. Só para falar sobre isso. Falar só sobre cortisol? Entendi. Olha só. Então já tem dois, ele né? Ele tá sofrendo alguma coisa lá com cortisol. Tranquilo, é que é uma coisa que eu vejo muito recorrente no dia a dia, né? Sim. O estresse, né? O estresse. Você vê no trânsito, você vê no trabalho, Sim. você vê em várias coisas que vai impactar na saúde no geral. Vai mexer com tudo. E é uma coisa que ninguém fala muito sobre, não, né, o cortisol. não. Até porque os médicos, a gente não sabe como atuar com isso. É difícil, né? A gente não sai da faculdade sabendo como interpretar um cortisol. A gente não tem... É só quando tem a doença. Tem a insuficiência adrenal, tem a coisa da doença, o endócrino, entendeu? E essa dúvida, a minha esposa tá numa academia que uma mulher, ela tava engordando muito, ganhando muito peso porque tava com o cortisol alterado. Eu falei assim, é uma coisa que faz diferença. Peso por causa do cortisol. Então, meninas, como o horário passa, né? A hora passa muito rápido, a gente precisa encerrar. Eu queria que vocês contassem aqui para as nossas ouvintes o que vocês diriam para a mulher que cuida de todo mundo, que está cansada, que se sente culpada, tentando dar conta de tudo e que muitas vezes sente que se perdeu de si mesma. Volte para o seu lugar. Olha, vou guardar essa mensagem de hoje, com certeza. Porque essa sobrecarga, e da mesma forma que você colocou, cuida de todos, faz tudo para todos, e esquece de si, realmente, ela está fora, né, do lugar dela. E ela está interferindo naquilo que não é da alçada dela. A Jaque colocou esses dias um Reels, eu fui lá na fonte e repostei também. O moço pegava um quadro e ele fez um círculozinho e fez assim, essa aqui é a minha vida, essa aqui é a sua vida. Eu estou aqui. Ele fazia um X dentro do círculo. E você está aqui. No colocava o X da pessoa no círculo dele. E falava, mas você tem que estar aqui, na sua vida, no seu círculo. Aí ele pega a flechinha e fala, tá vendo? Então você tem que vir pra cá, pra e cuidar da sua vida. Então, sensacional. É exatamente isso. É permitir que o outro também erre, também faça do jeito dele, também conduza a sua própria vida. É sair dessa perseguição de querer dar conta de tudo e salvar todos, ou tentar, né, carregar todos. Porque, sim, quando a gente está nesse lugar, a gente não tem energia para nós. A gente se sobrecarrega e se preocupa com o problema do outro. E aí a gente vai deitar e a última coisa que a gente quer olhar é para a nossa vida. É para aquilo que eu preciso fazer por mim. Porque, na verdade, você quer que alguém faça aquilo que você faz para os outros para você. Você quer que alguém te salve. Você quer que alguém vá lá e fale, olha, você não está bem, você está mal, deixa que eu cuido disso aqui, você vai cuidar da sua vida. Então, volta para o seu lugar.
volta para o seu lugar. E você, doutora Jaque? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que uma é vai se cuidar, entendeu? Para esse voltar para o seu lugar, como a Cris falou, eu acho que é não só no sentido assim, de se permitir ser cuidada, entendeu? Então, vai procurar se cuidar, vai para academia, vai fazer as coisas que vão fazer bem para você, né? E também não ficar só cuidando dos outros, né? Eu acho que isso é importante. E um outro ponto que eu acho que isso também me trouxe muito, assim, como médica, é essa questão que eu tenho que dar conta de tudo e que eu tenho que entender que eu tenho um ponto, eu tenho até um limite. Eu sou médica, mas isso não quer dizer que eu vou salvar todo mundo. E se eu não entender isso, eu vou sofrer demais, porque não é assim as coisas. Eu posso cuidar do meu pai, da minha mãe, da saúde deles, eu posso fazer essas coisas, mas vai chegar um momento que eu vou ter uma limitação. Quando a natureza disser, agora não é mais o momento deles aqui, eu não tenho o que fazer. Sim. E eu vou ter que entender e aceitar isso. Então, eu acho que falta isso hoje para as pessoas também, num contexto geral. Então, a pessoa, eu acho que o importante para essa mulher, além dela ir se cuidar, é ela também entender que ela tem até um ponto para ela ir, entendeu? O filho dela, ela quer que ele seja bem-sucedido, que ele case com uma mulher legal e não sei o quê, mas se ele escolher aquela nora piriguete, né? Você vai ter que aceitar e tá tudo bem, entendeu? É a escolha dele, é a vida dele. Então, são coisas que a gente tem que aprender a aceitar, a deixar o let it go, né? Deixa as pessoas viverem como elas querem ser, né? Abra mão do controle. É isso, o que gera ansiedade no ser humano é a necessidade de controlar. Quando eu entendo que eu não tenho controle sobre tudo, a minha ansiedade cai. Eu entendo que eu não preciso ficar antecipando, eu entendo que eu posso, claro, organizar. Eu quero eu quero estudar para ter essa profissão. Eu consigo organizar até um certo ponto a minha vida. Mas pode ser que hoje eu me programei para vir aqui, estou vindo, bato o carro. E aí? Exato. As coisas acontecem, então eu não posso ter essa necessidade de controlar tudo. Essa é uma grande ilusão, né? Se a gente consegue entender isso, eu acredito que a gente tem uma condição de viver bem melhor. Com certeza. Gente, eu amei. Muito obrigada. Olha, a gente tem aqui um patrocinador muito especial, que é a Farmácia Farmashop. Que eu já sou cliente. É bom saber. Preparou aqui um Obrigada para vocês. Eu espero que vocês gostem, viu? Porque é algo bem feminino. E a gente agradece aqui também a audiência, você que esteve com a gente até aqui. Muito obrigada por você permanecer. E se esse episódio fez sentido para você, da mesma forma que fez para mim, porque na verdade eu fiquei até impactada. Quando a gente estuda o assunto aqui para fazer um episódio, eu sempre sei que o assunto vai ser bom, mas hoje foi demais. Para mim, foi porque foi muito profundo. E eu acho que essa coisa mesmo, né, da mulher, da mente, né, da gente ter que se cuidar e a gente querer dar conta de tudo, é algo que mexe muito com a gente, né? Então, eu espero que você aí que está ouvindo possa ter sido hoje tão impactada quanto eu fui e que, se fez sentido para você, compartilha, envia aí para as amigas, para a mãe, para a sogra, né? Para quem for ajudar. Comenta, que a gente também pode ajudar a responder, né, Valéria? Deixa o seu contato, Cris, e depois a Jaque fala o contato. O meu perfil é @CrisPascoalBassan, ou Cris Pascoal Mentora. Depois a gente coloca, né, na marca junto. E a Jaque, doutora Jaque. Doutora Jaque, mas não é DRA, é doutora mesmo. É escrito inteiro, doutora Jaque. Doutora Jaque, J-A-Q-U-E. Hoje todo mundo encontra, então, ali pelo Instagram. Mais fácil, porque daí no Instagram, na bio, já tem a bio contato, lá, o contato do WhatsApp, tudo certinho. Muito obrigada, meninas. E aproveitando, um feliz Dia das Mães para vocês. Obrigada, feliz Dia das Mães a todas obrigada. nós. Tchau, gente. Obrigada Tchau, e até a próxima.